Café com a Comunidade. São 8h33. Está entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, dia 25 de junho de 2016. O quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que está aproximando este canal de comunicação à nossa comunidade. Todos os sábados, o nosso programa vai ao ar às 8h30, trazendo informações de interesse de todo o nosso município, seja da área urbana ou seja da área rural. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena, Mazoquim e Rede Construção. Aproveite, gente. Hoje tem arraiá de ofertas. E é claro, você pode ir lá que tem pipoca, quentão, todos os quitutes juninos. Uma delícia, hein? Lá no Mazoquim e Rede Construção. Super Itaipu e Super Santa Helena, posto de gasolina do Lago, oficina do relógio e ótica, Pro Saúde. A moda agora é ser saudável. Seja saudável com a Pro Saúde. Cacá Comunicação Visual, CFC Rota Oeste tem promoção, gente. Olha só, você pode fazer a sua alteração de habilitação para C ou D com 20% de desconto parcelado em até 4 vezes, hein? CFC Rota Oeste. JC Transações Imobiliárias, junto com a gente. Hoje a gente, no nosso programa, vai discutir sobre homofobia. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM o Fred, que é psicólogo, o Marcelo Gubert, que é advogado, o Rodrigo e a Luciana, que são homossexuais, e o pastor Luciano, que vai falar sobre como que a igreja vê tudo isso. Como que a legislação, o Marcelo Gubert vai falar pra gente, como que é a legislação nos casos de homofobia. Como a psicologia trabalha com a homofobia. Primeiramente, bom dia, Fred. Bom dia a todos da comunidade, bom dia a todos os ouvintes. Fred, falando sobre homofobia, o que significa o termo homofobia? Homofobia é caracterizado pelo medo ou aversão a qualquer conduta externa ou tipo que alguém possa manifestar homossexual. O homofóbico, ele caracteriza o homossexual como uma posição inferior de um comportamento que ele não admite. Por isso acaba gerando sentimentos de hostilidade e aversão e que acaba propiciando muitas vezes a violência física ou verbal. A pessoa que é homofóbica, ela pode ser considerada uma pessoa doente ou isso é visto como um preconceito? Eu gosto de tratar mais a homofobia como um sintoma de algo. Por exemplo, a psicologia, eu gosto também, e a psicologia também gosta de tratar a homofobia como um sintoma, uma defesa de algo que a pessoa não aceita, que isso vai contra o que ela acredita, ou contra algo que ela acha hostil. Por isso ela manifesta comportamentos de hostilidade. Como eu te falei, o homofóbico ele trata as questões como algo que ele não admite, e isso pressupõe que a pessoa é, por exemplo, inferior, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que faz a barbaridade que fez, nós tivemos a notícia da última semana de uma pessoa que foi e matou várias pessoas, é considerada uma pessoa doente? Também. Não sei, a linha é tênue, na verdade, entre doença e preconceito, né? Mas por exemplo, eu explico porque eu gosto de tratar como sintoma. É sintoma de algo que está errado, que deve ser tratado. Doença fica um termo assim muito, não sei se a palavra seria genérica, mas um termo muito, não sei se pra gente, como encara isso como um comportamento, como uma conduta danosa, né? Não sei se doença seria realmente o termo certo. E você acredita que as pessoas, como que elas têm reagido a essa mudança de conceitos tradicionais de família, de casamento, de parentabilidade, por exemplo? É um processo extremamente lento e eu vejo que agora, principalmente no final do século XX, aí, a gente tem abrido espaços como esse para debate, e isso tem ajudado muito a tratar dessas questões, mas ainda é um processo lento que envolve muito trabalho, muito esforço e muito debate, como o debate que a gente está fazendo aqui, que é muito importante. E você acredita que a psicologia hoje ela está fazendo o seu papel principalmente nesse assunto? Sim. A gente está aos pouquinhos, né? Às vezes até é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito principalmente que a psicologia pode trabalhar em 3 frentes, né? O esclarecimento, que é o que a gente está fazendo agora, prestar informações à comunidade para esclarecer sobre a homossexualidade, esclarecer sobre a homofobia. A segunda frente que a gente pode atuar é na desmitificação, né? De comportamentos assim, que acabam gerando essa hostilidade,
por exemplo, de tratar a homossexualidade não como uma doença, nem como uma escolha, nem como algo, por exemplo, que veio de, como muita gente ainda acredita que a homossexualidade veio de maus tratos na infância, ou de algum abuso, ou é uma condição passageira. Isso a gente tem que desmistificar também. E a terceira frente que a psicologia pode trabalhar é dando apoio, suporte, fortalecer a pessoa que sofre esse tipo de violência, a aprender a lidar com esses sentimentos e aprender a lidar com esse preconceito que está inerente na sociedade atualmente. E Fred, falando sobre quem sofre esse preconceito, que impactos psicológicos o preconceito pode gerar nos homossexuais? Os impactos são vários. Na verdade, não tem como definir assim, porque cada pessoa reage de uma determinada forma. Mas tem os mais comuns, né? Que no caso seria ansiedade, baixa autoestima, sintomas de depressão, alguns casos extremos pode chegar até o suicídio, transtornos alimentares, são vários. Cada pessoa reage de um jeito e por isso que cada caso é um caso que deve ser tratado. E de que outras formas essas pessoas podem enfrentar o preconceito? Como que a família pode ajudar, por exemplo, nesse aspecto? É bem complicado, porque geralmente os familiares, a família, ela não está totalmente preparada para lidar com isso. E eu posso até deixar um conselho: se você, por exemplo, percebe condutas assim da criança, você sabe que não está preparado para lidar, verbalize isso para o seu filho. Por exemplo, fale: eu não estou totalmente preparado para lidar com isso, porque é melhor você demonstrar que você não está preparado do que tomar uma decisão que você pode se arrepender depois. Então verbalize isso: não estou realmente preparado, vamos procurar ajuda, vamos procurar informação sobre isso, do que tomar algumas atitudes que às vezes acabam sendo extremadas, né? Você pode se arrepender depois. E a cidade de Santa Helena, ela é homofóbica? As pessoas, elas têm preconceito? Com certeza, a homofobia está em todo lugar. Às vezes as pessoas se negam a ver, mas realmente está por toda parte. É um fenômeno cultural. E você, como psicólogo, como você percebe essa aceitação na sociedade com relação à diversidade sexual? Fatores como religião e local de moradia influenciam a aceitação ou não dessa diversidade? Com certeza. Tem regiões que são mais propensas à homofobia. Por exemplo, tem estudos que a região central, tipo São Paulo e Rio de Janeiro, são menos homofóbicas, enquanto a nossa região, a sul e a nordeste, elas são mais homofóbicas. E também vai questão de localidades, né? Localidades mais tradicionais costumam ser mais homofóbicas. Localidades que têm um maior acesso à informação costumam ser menos e por aí vai. Certo, então eu vou conversar com o Rodrigo, que está aqui com a gente. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a comunidade de Santa Helena. Rodrigo, você, assumindo como homossexual, você sofreu muito preconceito da sociedade de Santa Helena? Bastante. No começo a gente sofre particularmente quando a gente entra em depressão, porque são vários xingamentos que a gente leva, são rejeições, às vezes tem pessoas que nem olham mais para você, às vezes pessoas de infância não olham mais dentro do seu olho por causa que às vezes vai querer agarrar alguma atração, alguma coisa. É difícil, no começo é difícil. E principalmente a sociedade de Santa Helena, você acha que é mais preconceituosa ou você não sentiu assim? Ou você acha que nas outras cidades também tem esse preconceito? É que nem o psicólogo falou, depende de cada região. Aqui em Santa Helena o povo é mais tradicional. E então esse tema homofobia, para eles é um tema assim, às vezes leva até não aceitando. E se tornam... E você já sofreu alguma agressão, até seja verbal, seja física, pela sua escolha sexual? Sim, principalmente verbal. Física, até hoje nunca aconteceu nada, mas verbal e rejeição, aceitação em devidos lugares, isso ocorre bastante, até hoje. Vou conversar também aqui com o advogado. Nós temos um projeto de lei 122/2006 que visa alterar a lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, da Constituição Brasileira, que define crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero e sexo, reformulando o texto dos artigos, incluindo orientação sexual, identidade e gênero. Qual é o objetivo desse projeto de lei? Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. A proposta do projeto de lei, a ideia que tem é
fazer uma alteração na lei já vigente, já existente, que discrimina, tipifica, nós falamos assim, né, que cria crimes que envolve a questão de preconceito racial, de cor e religião, e acrescer a esta legislação, então, terminologias que venham de encontro à ideia da homofobia, da proteção à questão do homossexualismo. Né? Essa seria a situação do projeto de lei. E o que caracteriza um crime de homofobia? Hoje nós não temos essa definição. A situação da legislação penal, que é a situação que cria crimes, nós colocamos nomes nos crimes. Né? Então, quem mata alguém, nós vamos chamar de homicídio. Quem pega alguma coisa de alguém, nós vamos chamar de furto, de roubo, de estelionato, dependendo da forma como isso for acontecer. Então, o crime de homofobia, se nós formos buscar essa terminologia na legislação, ele não existe. Mas nós temos diversos outros crimes na legislação que prevêem a proteção de condutas que são feitas dessa forma, desse modus que nós caracterizamos como homofobia. Por exemplo, como o Rodrigo estava noticiando, que ele sofreu diversos xingamentos. Esses xingamentos, nós temos 3 tipos penais, 3 crimes previstos no Código que vão proteger ele conforme a forma que aconteceu, que é a calúnia, a injúria e a difamação. São o que nós chamamos de crimes contra a honra objetiva ou honra subjetiva. Então, eu me senti ofendido, eu tenho algo para fazer? Tenho. Já existe um crime. Me ofenderam perante a comunidade que eu vivo. Tenho algo para fazer? Tenho. Existe um crime. Então, existe essa conduta é definida como crime e existe o que ser feito em desfavor dessa conduta que foi praticada. Agora, procurar um crime com o nome homofobia não tem. Não existe. E nós sabemos que esse projeto de lei está para ser alterado. E qual instância do Congresso Nacional o projeto se encontra? Ele está em série de discussão aí, tem diversos procedimentos que devem ser cumpridos, né? Então o Congresso ele é dividido em 2 casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, né? Então ele tem que passar por uma casa e ir para outra casa para ser aprovado. Se sofrer alteração, ele volta para aquela primeira casa para daí a sanção presidencial. Então ele ainda está em fase de discussão e posteriormente a isso que daí vai ser levado então a votação aí para depois a sanção presidencial. Por que há tanta manifestação contrária à criminalização da homofobia? Não seria necessariamente contra a homofobia, né? Nós temos dois problemas importantes que devem ser discutidos, que na verdade a gente está tratando com um pedacinho de todo o problema que é o ser humano e que fica um problema maior ainda quando a gente vê ele vivendo em sociedade. Primeiro, se realmente há a necessidade de se fazer um tipo penal, de se fazer então uma conduta como crime com esse nome homofobia, né? E segundo, seria o que será a homofobia? Como o psicólogo Fred falou, o que é homofobia? Homofobia é o fato de eu ter uma certa aversão. Se usa muito essa palavra, eu tenho aversão à questão homossexual. Certo, mas então eu não gosto, eu não compartilho, mas até que ponto isso não é contra a minha própria liberdade de expressão? Né? Então nós temos diversas bancadas e a bancada intitulada como a bancada evangélica é a principal que defende, né? E ele diz isso, mas eu não posso dizer que eu sou contra a homossexualidade? Eu sou heterossexual, eu quero dizer que eu não concordo. Vai caracterizar crime? Não diz a lei. Ela é vaga nesse sentido, né? Então, esse seria um problema. A segunda problemática, e talvez até mais gravosa, é que o correto é nós não termos a interferência de tudo no Estado. E nós criamos uma concepção que tudo se resolve com lei. Não vai adiantar. Vamos fazer uma lei. Então agora a homofobia, vamos definir o que é homofobia e a homofobia passou a ser crime. Não vai resolver. As pessoas que são preconceituosas continuarão sendo preconceituosas, não porque tem uma lei que diga que não pode. Um exemplo simples, nós podemos andar em qualquer rodovia até 110. Nós sabemos que a maioria maciça das pessoas trafegam acima dessa limitação. É cultural. O problema não é nós ensinarmos na base, ensinarmos nas escolas, ter essas conversas em casas e se houver essa manifestação por escolha sexual, a gente achar isso natural. Este é o problema, e não vai ser uma lei que vai mudar isso. Agora que tem uma lei, eu não posso mais fazer, então eu não vou fazer. Então acredita-se que a aprovação da lei é um caminho para a resolução dos problemas de discriminação por orientação sexual? Não, esse é o problema. Não, só simplesmente aprovar a lei não vai resolver nada.
vai fazer com que? Vai fazer com que nós tenhamos novas categorias de crime. Só que são crimes que em tese já existem, são crimes que em tese já estão previstos. Aí você vai criar, ao invés de você aproximar a sociedade, você vai, de certo ponto, afastar a sociedade. Isso na visão daqueles que concordam que não seria passível à lei, né? Porque, como nós estamos falando, existem os dois lados. Aí então, se eu tenho uma discriminação com a pessoa em decorrência da sua orientação sexual, eu vou ter então um crime mais grave. Mas se eu xingar essa pessoa de gorda, não vai ser tão grave. Mas eu não posso xingar de gordo, de feio, de amarelo, de branco, de vermelho, de homossexual, de não homossexual. Eu não posso. Eu tenho que respeitar. A palavra de ordem é essa, respeito. E faz tempo que a gente não sabe o que vem de ser isso. São 8h48. A gente vai rapidinho ao bloco. Daqui a pouquinho volta com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Fique nessa rádio. Muito mais sucesso. Rádio Liberdade. São 8h52. Nós voltamos com a segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Converso agora com o pastor Luciano. Primeiramente, bom dia, pastor Luciano. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que estão acompanhando nossa programação. Aos nossos pares que aqui estão também, nosso muito bom dia. Pastor, a igreja, ela discrimina o homossexualismo? Não, de maneira alguma. Isso é uma ideia um tanto fundamentalista, querer afirmar que a igreja ela discrimina. Eu me lembro que um dia, na sala de aula, um professor meu, aproveitando na universidade, me disse assim, aproveitando que temos um jovem pastor aqui, ele me perguntou assim, qual a sua opinião a respeito do homossexualismo? Eu disse, nenhuma. Ele achou um tanto estranho eu falar aquilo para ele. Ele disse, você me perguntou o que o jovem pastor acha. Eu sei o que a Bíblia disse. O que a Bíblia diz para você te serve como base, instrução normativa de vida, eu vou dizer o que ela diz. E eu expliquei para ele o que a Bíblia diz. Por exemplo, Jesus foi acusado de ser comilão, beberrão, foi acusado de ser uma pessoa até sem moral, vamos dizer assim, para a época, porque se comia com pecadores, andava com pessoas, abraçava, estava no meio da comunidade das pessoas. Um dia chegou uma mulher pega em um ato de um adultério, que moralmente, segundo a Bíblia, é um pecado no campo sexual, um adultério. E todo mundo, de maneira, vamos dizer assim, raivosa, com pedras na mão, queriam matá-la. Jesus, abaixando, perguntou que não tivesse pecado, que lançasse a primeira pedra, e ninguém lançou. E ao cabo que saindo todo mundo, Jesus olhou para a mulher e disse, cadê os seus acusadores? Não tem mais ninguém aqui. E disse, então, ela vai, não peques mais. Jesus observou o comportamento dela que estava errado e ofereceu uma nova proposta para ela ir e não cometer mais aquilo. Jesus a amou, e diferentemente das pessoas odiosas que ali estavam. A Bíblia trabalha no campo do amor, dizendo que eu devo amar a Deus com todas as minhas energias e forças e o meu próximo como a mim mesmo. Então Deus trabalha na dimensão do amor, porque Deus, ele é amor. Porém, esse Deus amoroso, ele estabelece regras. E aí entra uma situação assim, nós somos uma comunidade que trabalhamos em amor. A Assembleia de Deus, uma igreja que trabalha em amor. Nós temos pessoas que já caminharam por diversas situações. É uma igreja que particularmente tem trabalhos em presídios, tem trabalhos tirando pessoas à margem da sociedade. E aliás, se fala tanto em homofobia hoje em dia, se fala pouco numa questão que está sendo levantada agora, a cristofobia. Por exemplo, vou dar um dado, só o ano passado, no mundo foram mortos quase 200 mil cristãos simplesmente porque eram cristãos. Todo dia a gente é exposto na mídia a pessoas sendo queimadas vivas porque são cristãos. As pessoas sendo decapitadas porque são cristãos. Então, se você for analisar por essa perspectiva, quantos cristãos são mortos no espaço de um século? Você vai se assustar. É absurdo o número de cristãos mortos pelo mundo. Mas Deus trabalha nessa perspectiva do amor. Deus ama. Paulo disse assim, a mim o mais miserável de todos os homens. Paulo se colocou num campo de que ele era a pessoa mais miserável. Eu nunca concordei com a ideia do preconceito, seja com quem for, não é? Como bem explanou aqui o
o Marcelo, a Constituição nos garante direitos para isso. Eu de maneira nenhuma vou ofender qualquer um dos que aqui estão. Me lembro que eu estava comemorando 10 anos de casado com a minha esposa na Bahia, e tinha um casal de homossexual, e aí peguei uma amizade. Quando me identifiquei com o pastor, ele ficou um tanto surpreso que eu tinha essa amizade com ele, minha esposa. Descobri que ele estava fazendo aniversário, nós ficamos 10 dias lá, reuni o pessoal do grupo que nós estávamos da CVC, compramos um bolo, fizemos uma festa, ele chorou, me abraçou, dizendo assim: poxa, eu achei que você ia me recriminar. Eu falei: não, o que você escolhe fazer com o seu corpo, isso é uma decisão sua. A legislação brasileira me garante direito de culto, de pensamento, de eu viver como eu imagino. E Deus também na Bíblia nunca diz que para eu lhe matar. Embora quando você vê essas questões do Antigo Testamento, que daí é um campo teológico que não temos tempo de discutir essa situação, mas quando chega no Novo Testamento, Jesus amplifica essa ideia de um amor tão grande, mas tão grande, que Jesus está amando pessoas que, vamos dizer, nos rituais antigos do Antigo Testamento, todo mundo iria recriminá-lo. Tanto é que ele foi recriminado por isso, porque ele traz a ideia do amor, do respeito ao próximo. Então a Bíblia, ela caminha nessa situação do respeito ao próximo. Claro, não vamos dizer que não temos intolerância no Brasil, no segmento evangélico. Existem, porque tem duas situações aqui que eu acho pertinente a gente entender. Nós estamos falando de uma sociedade e nós estamos falando de um Estado. O Estado, ele é laico. Aí você tem pessoas de todas as matrizes de crenças, você vai encontrar no meio dessa sociedade. Porém, a gente vai encontrar uma sociedade predominante, é uma sociedade cristã. E aí tem uma dificuldade interpretativa. Por exemplo, Piaget, ele trabalhou muito a ideia da consciência moral. Como que Piaget entendeu isso? Ele entendeu da seguinte maneira: eu nasço um ser sem regras. Ele usou a palavra anomia no grego. Ele trouxe essa ideia que eu sou uma pessoa sem regra. Só que depois, para mim não existe regras. Eu faço coisas porque eu não tenho entendimento das coisas. Mas dentro do meu convívio social, na minha célula primária, que é a minha família, eu vou entender que existe uma heteronomia onde os outros vão... A minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós, eles vão impor padrões de comportamento em mim, e eu vou entendendo coisas que não podem. Não faça isso, não seja assim. Existe uma implicação primária dentro da minha casa. Só que depois eu vou sair dessa heteronomia, desse meu ciclo social, e eu vou para a sociedade. E eu vou descobrir que a sociedade também tem suas regras. Claro, olhando nessa dimensão, no desenvolvimento de uma consciência moral, eu tenho que olhar para uma sociedade que também é cristã, que tem as suas ideias. Porém, mesmo que esta seja a maioria, de maneira nenhuma está ela munida, seja ela de mecanismos jurídicos, ou para eu... em detrimento da minoria, não só subjugá-la, mas até odiá-la, até porque o ódio, segundo a Bíblia, é o que produz raiz de amargura e é um impedimento para uma oração com Deus. Então a Bíblia de maneira nenhuma trabalha nessa dimensão odiosa. E eu, como pastor, e a igreja que eu pastoreio, a igreja que está no Brasil há 105 anos, completou agora dia 18 de junho, a Assembleia de Deus, de maneira nenhuma trabalha nessa dimensão odiosa. Nós trabalhamos numa dimensão acolhedora, seja ele independente dos seus valores e crenças. Claro, uma vez vindo para a igreja, se ela quer ser membro dessa igreja, ela está sujeita às ideologias dessa igreja. Mas de maneira nenhuma isso nos dá o direito, a mim ou qualquer outra pessoa, de humilhar, ou de espancar. Aliás, eu sempre digo, qual é o pastor que estava espancando alguém ou matando alguém? Ele pode ser tudo, menos pastor. Ele pode ser tudo, menos cristão. Ou então, ele se autodenomina ou intitula-se cristão sem nunca ter entendido essa dimensão de amor que Deus apresenta na sua palavra. Então, o ser humano deve ser respeitado, o ser humano deve ser acolhido, o ser humano deve ser entendido e compreendido. E as escolhas, Deus trabalha no campo das escolhas. Aliás, André, tem uma coisa tão interessante. As pessoas fazem tanto sobre julgamento. A Bíblia diz que Deus escolheu um dia em que Cristo irá julgar o mundo. Esse dia não aconteceu. O ladrão na cruz é a pessoa mais terrível que você possa imaginar, porque aquele crime dentro da legislação romana, para você ser pendurado no madeiro, você tinha que ser, eu vou usar uma palavra aqui um tanto chula, você tinha que ser o maior traste que você possa imaginar. E aquele homem nunca pediu para ser salvo por Jesus. Ele falou: Jesus, lembra-te de mim. E Jesus falou assim: opa, eu não vou só lembrar, eu vou enviar você a um paraíso. Então, Jesus sempre trabalhou na ideia e no campo de um amor, desde que
este amor divino que a pessoa queira esteja disposto ao arrependimento e regras que ele estabelece. Aí está a questão da soberania de Deus. Porém, a própria Constituição me garante o direito de crer nesse livro, que é uma escolha de pensamento minha, como não crer? Por exemplo, eu sou evangélico, o outro é shintoísta, o outro é budista, o outro é ateu, o outro pode ser ateu. É um direito da pessoa escolher, não é? Como os meus pais ser cristãos, eles têm todo direito. O corpo é meu, o meu corpo, se eu quiser, eu não tenho tatuagem por opção, eu não quero. O outro quer tatuar o seu corpo, eu não tenho meu piercing em mim por opção, o outro queira. Isso é uma questão das escolhas da pessoa, né? Mas eu percebo que também tem uma ideia que se transmite na sociedade, que a igreja aqui aí até uma ideia até um pouco, né, do pensamento marxista, que a pessoa quer impor que a igreja como um todo, ela é responsável por esses males que outros estão sofrendo, quando na verdade não é assim, porque automaticamente já estou impondo que esse ódio é um canal direto destes evangélicos, destes protestantes, destes cristãos como um todo, quando na verdade não é bem assim. Então eu trabalho no campo do respeito, do entendimento do ser humano, do valor do ser humano, não é? A Bíblia trabalha nessa dimensão, uma dimensão de amor, de respeito. Homossexuais, eles podem participar de todas as atividades da igreja? Não, deixa eu explicar para você. Por exemplo, eu posso participar de todas as atividades dos campos das sociedades que eu queira. Por exemplo, eu posso ser automaticamente um advogado sem me bacharelar em direito e depois prestar uma prova para a OAB. Eu posso fazer isso? Eu não posso. Então essa ideia de que cada pessoa pode entrar em qualquer segmento da sociedade e porque eu tenho uma ideologia, um pensamento, eu tenho que aplicar e todo mundo tem que absorver o pensamento que eu tenho, é um tanto tola. Eu não tenho o direito de chegar e impor regras aonde eu não estabeleci essas regras. Eu tenho que chegar lá e agora todo mundo que pensa diferente de mim automaticamente tem que pensar igual eu penso. Seria como tipo assim, automaticamente eu vou impor que todo mundo no Brasil terá que ser homossexual. Porque eu penso assim, eu quero estabelecer essa regra, tem que ser assim. Não, eu tenho que respeitar quem não quer ser e tenho que respeitar quem quer ser. E tenho que ter entendimento, amor e entender o valor dessa pessoa. Então, eu estou falando de uma igreja que tem crenças e valores apoiados na palavra de Deus. Uma vez que ela tem crenças e valores apoiados nessa palavra de Deus, e se vamos dizer, se essa prática, vamos dizer assim, homossexual, nós não aceitamos, mas nós temos uma proposta para essas pessoas. A igreja tem uma proposta para essas pessoas? Como tem uma proposta, por exemplo, eu não vou aceitar na minha igreja uma pessoa que é, por exemplo, escravizada pelas drogas, ou uma pessoa que é escravizada na bebida, que ele passa o dia inteiro bebendo num bar, ele passa o dia inteiro se drogando, e à noite eu admito que ela suba lá, ela participa das coisas da igreja, que ela usa o microfone, que ela usa o púlpito. Todavia, o ambiente de culto, a igreja, todos podem participar, independente. Eu recebo na igreja, às vezes chega pessoas lá embriagadas, que até atrapalham o culto. Preciso das pessoas que trabalham na igreja nos ajudar. Eu preciso do apoio de pessoas assim. Tem situações que precisamos até chamar a polícia, porque a pessoa está atrapalhando o nosso direito ao culto. Então, uma coisa é eu estar na igreja, eu ouvir a palavra de Deus, eu estar naquele local. Uma coisa é você estar na missa, outra coisa é você querer exercer funções de um bispado. São coisas totalmente distintas e diferentes. Então, nesse campo, e até ser admitido como membro da igreja, a igreja está amparada no seu estatuto. Embora ela tenha essa identidade espiritual, ela tem também a sua identidade jurídica, né? As pessoas que participam devem seguir então as regras e as doutrinas da igreja. Isso mesmo, tanto pessoas, o nosso casamento, que é admitido a questão heterossexual, não significa que a pessoa não está sob regras. Uma questão de um adultério, por exemplo, que é um pecado nessa questão sexual que nós tratamos, não é? Embora todo mundo é livre, você faz o que você quiser. Você quer cometer adultério? Quero. Porém, nós estamos servidos de mecanismos jurídicos. Olha, você vai ser afastado da membresia da igreja. E a gente passa por um critério de observação para ver se de fato uma mudança, um arrependimento dessa pessoa, para que ela novamente seja, se ela desejar ser membro novamente nessa igreja. Então, as coisas são baseadas em termos de regras que se estabelece pela crença que nós temos na palavra de Deus, e a nossa normativa de fé e conduta se apoia na palavra de Deus. Então,
Pastor, é como você disse, então vocês não discriminam Jamais. a homossexualidade. Mas por que a bancada dos deputados é contra a lei? Não, aí temos que separar. Temos que separar um ativismo que isso existe. Não vai dizer que não existe, porque existe. Porque quando você entra no campo jurídico, está aqui o Dr. Marcelo, pode abordar mais especificamente sobre isso aí. Por exemplo, a ideologia de gênero. Se você for pegar essa ideia que vem lá dos anos 60, já está permeando há mais de 50 anos o nosso mundo. E você pega as ideias da construção, por exemplo, do pensamento de Karl Marx, você vai ver que tanto ele como Lenin, você vai perceber que, por exemplo, a questão da ideologia de gênero que estão tentando entrar e colocar, é mais ou menos assim: eu nasci um ser biológico, nasci homem, nasci mulher, mas eu me identifico, eu estou agora descobrindo que eu me identifico como homem ou como mulher. Isso é uma questão que você vai se identificar. E aí eu não me lembro agora, mas são várias fases dessa construção desse pensamento. Mas você vê que Karl Marx, por exemplo, ele dizia que para você tirar essa ideia da religião, para você tirar essa ideia de você é homem, essa mulher, por exemplo, ele acreditava que para você construir aquele mundo que ele pensava, você tinha que desmistificar essa questão do sexo. E só poderia conseguir fazer isso você automaticamente entrando na família. Aí agora não existe homem, não existe mulher. Isso não pode ser definido como homem ou como mulher. É como eu penso. Então essa questão de um ativismo, isso existe. Agora, por que não passa isso? Se isso está, vamos dizer, calçado de mecanismos jurídicos, por que nunca passou? É uma questão. Até porque é o seguinte, eu sempre trabalho essa questão, porque eu preciso criar, como disse o Marcelo aqui, uma lei que ela não tipifica esse tipo de crime. Ou que ela usa a palavra filosofia. A filosofia é um campo de ideias. Você crê em Deus? Não, eu creio. Eu creio. Agora, como é que eu vou tipificar questões filosóficas? Questões do pensamento que não se estabelece em nada, como alguns queiram dizer. Então, eu penso que existe uma questão de ativistas que querem criar a todo custo leis para si. E não é bem assim. Agora, a bancada evangélica está lá para se sustentar, vamos dizer, leis que são para todos e não para um grupo. Ou um pequeno grupo, ou a maioria ou a minoria. Eu acho que a lei deve ser para todos. Então, essa questão da gente pensar em leis, claro, eu vou concordar que alguém mate homossexual, que alguém espanque homossexual porque ele é homossexual. Jamais. Isso é um bandido, isso é um assassino, isso é alguém que merece cadeia. Eu sou o primeiro a querer que essa pessoa fique, do meu pensamento até, que no nosso país estabelece somente 30 anos de regime fechado, de viver perpetuamente essa criatura lá, porque isso não me dá o direito de eu espancar, de eu matar, ou de eu humilhar alguém porque ela quer ser homossexual. Jamais. Agora, a questão de aprovar uma lei onde ela não especifica, ela não tipifica, aí isso gera um conflito. E eu vou dizer, as pessoas que estão lá, elas são bem preparadas e bem servidas de direito. Agora, por que não tem passado? Do meu ponto de vista, porque não se cria as regras de maneira muito clara. Eu sou a favor, criou lei para a criança? Criou, muito bom. Criou lei para o jovem? Criou, muito bom. Criou lei para o idoso? Muito bom. Mas tudo muito bem tipificado, muito bem explanado. Agora, a ideia de desconstrução de família, ela sempre vem... ela sempre vem de uma maneira, eu não vou dizer esse meio subjetivado, mas aparece muito nessas leis. E aí gera esse conflito e dá um burburinho e uma calorosa discussão sem tamanho. Vou conversar agora com a Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Luciana, fala pra mim um pouquinho, quando você fez essa escolha, como que foi a aceitação da sua família? No começo eles não aceitaram, tanto que eu fui embora quando eu fiz 18 anos, morei 10 anos fora. Quando eu voltei, até então eu ligava para eles, foi aos poucos aceitando. Minha mãe ficou um tempo sem falar comigo, aí eu falei para ela que eu ia dar o seu tempo, uma questão de diálogo, você vai conversando com as pessoas, elas vão tentando entender, respeitando cada espaço. Eu respeito o seu, você respeita o meu.
Hoje em dia, graças a Deus, eles me aceitam. Graças a Deus eu tenho uma pessoa do meu lado, eles também aceitam. Hoje em dia eu também estou bem resolvida, porque para mim também foi difícil aceitar. Eu tive depressão, não vou dizer uma depressão profunda, mas eu tive. Até me aceitar foi bem complicado, mas graças a Deus amizades também me ajudaram e hoje em dia está bem tranquilo. E na questão do trabalho, Luciana? Então, para conseguir um emprego. A questão da aparência, as pessoas julgam muito pela aparência. Quando a menina ou o menino, o menino é mais afeminado, ou a menina é mais masculina, eles julgam muito isso. Eu posso citar estados, não vou generalizar cidades, mas no Paraná foi bem mais complicado para mim conseguir um emprego. Em Santa Catarina, como eu morei, e no Rio Grande do Sul, foi mais fácil. Eu não vou dizer questão de cidades, eu morei em cidades maiores lá e aqui cidades menores. Então, por isso, nas cidades maiores ela tem uma mídia melhor que vai atualizando a sua pessoa também. Aqui no Paraná foi bem difícil, mas não generalizo todos. Graças a Deus, o meu emprego foi tudo tranquilo, me respeitam. Depois, quando eles conheceram, como eu trabalho no comércio, conheceram a minha pessoa também, respeitam até hoje, tranquilo. E depois aprenderam a respeitar, né? Luciana, o que você acha que poderia ser feito para que a comunidade santelenense convivesse melhor com os homossexuais, com pessoas que têm essa escolha, para que esses homossexuais possam viver com mais respeito? O que você acha que necessita, o que poderia ser feito? Diálogo e respeito acima de tudo. Eu respeito o seu espaço, você respeita o meu. Eu vou conversar, você tem uma família hétero, é um casal, um homem, uma mulher, e eu tenho uma família, 2 mulheres. Eu vou respeitar o seu espaço, a gente vai conviver junto, cada um com a sua opinião, com certeza, mas respeitando acima de tudo o amor, colocar o amor, porque o ódio é o que acaba com tudo. Então, respeito e o diálogo. A gente pode conversar, pode debater, você vai ter sua opinião, eu vou ter a minha. Vamos se respeitar. A questão Santa Helena, ela é muito tradicionalista, como todos dizem, né? É questão de ser mais interior. Falta um pouco de diálogo e questão também de informações. Se as pessoas escutarem, tentarem pelo menos conversar uma com as outras, eu acho que já ajuda muito. Você acha que a mulher, ela pela escolha dela, ela sofre mais ou menos preconceito quando o homem toma a sua escolha? Sofre menos. Eu acho que o homem, o gay, ele sofre mais preconceito do que a lésbica. Eu acredito que sim. Porque o mundo que a gente vive é um mundo mais machista. Então, eles falam que 2 meninas não seria tão feio, vamos supor, do que 2 homens. Mas eu acho que o medo deles é que o homem vai dar em cima deles. Não, isso jamais. Que nem eu falei, eu respeito de cada um. Mas o gay, ele sofre bem mais preconceito. Vou conversar de novo com o Rodrigo. Rodrigo, e como que você vê, por exemplo, quando na mídia eles ridicularizam, eles expõem, por exemplo, através de programas humorísticos, o homossexual? Bom, assim... Você concorda com isso? Você acha isso meio que chato? Enfim, essa, como eu posso dizer assim, essa exposição do homossexual em programas humorísticos, enfim, eu não posso dizer exposição, mas quem sabe, enfim, ridicularizar a pessoa. Depende de casos, assim, eu já não gosto, porque às vezes, é que nem a Luciana falou, o preconceito é mais contra os gays. A mídia é sempre os gays. Então, ali a sociedade machista, no caso seria um termo assim, forte, entendeu? Eu não gosto. Às vezes o pai e a mãe deixa ver casais normal, tradicional, do que homem homossexual, lésbica, assim. Eu não gosto. O que a gente precisa, então, na nossa sociedade? Acredita-se que a gente precisa de mais respeito, não mudanças de leis. É isso, doutor Marcelo? Exato. Como nós falamos, né? A questão toda é cultural, é tudo questão de respeito.
Nós estávamos conversando aqui, me veio à mente uma situação que eu falo em sala de aula. Eu sou professor de Direito em 3 faculdades, e quando a gente trata desses crimes contra a honra, eu sempre coloco os alunos para pensar da seguinte forma, que daí a gente toca justamente nesse particular do homossexualismo. E se nós formos visualizar a nossa questão histórica, nos remeter aí a Roma antiga, a Grécia antiga, o homossexualismo lá era absolutamente normal. Tanto que, olha só, na Grécia, que nós temos ali Platão, Aristóteles e considerados até hoje os maiores pensadores do mundo, daquele período grego, a situação de discriminação, vamos falar assim, era por campo feminino. Então a mulher nada mais era do que um elemento de reprodução. Então esses filósofos, eles eram introduzidos na sociedade através de outros filósofos. E isso é literalmente, vamos dizer assim, que quem iniciava a vida sexual dessas pessoas eram os seus mentores. Então, Platão com Aristóteles, com Sócrates, e era assim que acontecia. O que foi acontecendo de lá para cá, a Roma também era assim. A sociedade, ela é um dos elementos mais complexos que nós podemos caracterizar de existir. E nós tentarmos dizer que essa sociedade é igual, que todos somos iguais, é um erro grosseiro. Nós não somos iguais. Nós estamos aqui em 5 pessoas discutindo, 6 pessoas presentes na sala, e numa rápida olhada a gente observa que todos somos diferentes. Nós somos iguais perante a lei. Essa é a distinção importante. A lei vai nos tratar de formas igualitárias. Isso quer dizer o quê? Que nós todos temos o mesmo campo de direito. Então, se eu com 16 anos eu posso começar a votar, todos que atingem 16 anos podem começar a votar. Se eu tenho direito de propriedade, isso quer dizer que todo mundo tem direito de propriedade. Se eu tenho direito a ser respeitado na minha crença, nas minhas opiniões, todo mundo tem. E eu não posso agredir. Mas eu não posso exigir que tenha-se um comportamento igual. E nós temos diversos estudos, diversas pesquisas nesse campo, de que as pessoas são diferentes, mas que tensionam que se tenha um comportamento igual. Agora, foi divulgado tempos atrás uma pesquisa, e eles fizeram inclusive uma simulação numa recepção. E aquele grupo de pessoas que estavam participando, eles inseriam uma pessoa diferente que não sabia da pesquisa, e esse grupo de pessoas que eram da pesquisa faziam um comportamento, e essa pessoa passou um tempo, começou a repetir esse comportamento. Então dava um sinal sonoro, eles levantavam e batiam palmas. E essa pessoa que não sabia o que estava acontecendo, depois da 3ª, 4ª vez, ela levantava e batia palma junto. E daí as pessoas, para poder sair, então era uma recepção, elas iam sendo chamadas e iam chegando pessoas novas. Passou um tempo desse estudo que nenhuma das pessoas que estavam sentadas naquela recepção sabiam o que estava acontecendo realmente, que era um estudo, porque todas as pessoas já foram retiradas de lá. Mas toda vez que dava o sinal sonoro, você levantava e batia palma. Então é a necessidade que nós temos de aceitação por esse grupo. E na hora que aparece algo diferente, naturalmente a gente vai tentar excluir. Né? Então, nessa mesma pesquisa, se observa que as pessoas instavam que as outras pessoas levantem e batam palmas. Olha, quando dá o sinal sonoro, você tem que levantar e bater palma. Por quê? Eu não sei, porque é assim que a gente faz. E é a mesma coisa, colocando agora para nós nessa situação. A atual sociedade moderna criou-se a ideia, o SPEC, de que ela é heterossexual. Ela nunca deixou de ser homossexual, nunca deixou de ter relações homossexuais. É que antes se respeitava, não se dava bola, agora passou a se proibir. Beleza? Então nós não queremos mais, agora voltou a ter essa relação. E isso incomoda a sociedade como um todo. Só que não pode. Se o Rodrigo que está aqui, ele quer fazer o que ele quiser da vida dele, ninguém, absolutamente ninguém, nem os pais dele, tem direito de falar qualquer coisa diferente. Pode acontecer que nós vivemos em situações de regras, como o pastor Luciano colocou. Olha, para você estar comigo nesta minha situação, tem regras. Se você não quer aceitar as minhas regras, então você procura onde você quer que aceite essas regras. Essa semana eu li uma matéria no G1 que fala que nós temos alguns países que há punições para quem é homossexual, inclusive de pena de morte.
Alguns países condenam, 73 países condenam o homossexualismo e 13 prevêem pena de morte para quem é homossexual. Como que a gente vê isso tudo? Como ver? Como que é a legislação desse país? Como trabalhar com isso? Como, enfim, como que esses países ainda têm leis desse tipo? Tudo, como a gente fala, é tudo uma questão cultural, é tudo uma... Qual é a ideia da lei? Como é que a gente tem uma lei? Por que acontece uma lei? De uma forma extremamente rápida, nós temos a moral, que é aquilo que eu faço, aquilo que eu me comporto, aquilo que eu crio do meu ser, mais ou menos como o pastor Luciano explicou, né? A gente nasce sem regras e vai adquirindo essas regras no nosso cotidiano. Então isso é um campo de moral. Essa moral, ela não tem sanção, ela não tem pena. Então, se nós estamos reunidos todos aqui e entrar uma pessoa aqui com um comportamento que nós não concordamos, nós não vamos poder fazer nada, porque é um comportamento, ela vai atacar a minha moral. Olha, eu acho que isso está certo, eu acho que está errado, não gostei, achei legal, diferente, é questão de moral. Essa moral, através desse processo representativo, é levado até o Congresso. E o Congresso decide leis. Da mesma forma que para nós, num primeiro momento é ultrajante nós ouvirmos dizer que existem países que têm pena de morte para essa situação, lá fora eles ouvirem que o que nós fazemos é completamente também diferente. Isso é tudo problema cultural, né? Um paralelo, lógico, nada a ver com a discussão de lei, mas um paralelo só para nós termos uma ideia. Qual foi a principal reclamação dos turistas que vieram para a Copa? Que o brasileiro tem o hábito de descartar o seu lixo num cesto e não colocar no esgoto. Eles acharam a maior porquice do mundo. Para nós é fantástico isso. Nós temos um recipiente onde nós colocamos um papel higiênico. E eles acharam isso o cúmulo. Então, tudo um problema cultural. O que é para aquela comunidade, o que para aquela sociedade é certo ou é errado? E nós não podemos julgar eles por eles fazerem assim. Nós achamos que está errado. Mas eles acham que estão certos. No Oriente Médio você pode ter tantas quantas mulheres você possa sustentar. Então lá é até uma questão maior ainda. Lá a poligamia é absolutamente permitida. E nós estamos tentando regulamentar um homem casar com duas mulheres, uma mulher casar com dois homens, né? A situação do poli. Na ilha de Sumatra, a mulher pode ter tantos homens quantos ela possa sustentar. Então, é uma questão cultural. Então, nós temos sociedades comandadas por homens, nós temos sociedades comandadas por mulheres, nós temos, por exemplo, no Brasil, que é permitido por lei, é permitido, e nós temos diversas ONGs que trabalham nesse sentido. Até eu estava conversando com o Fred antes ali no comecinho, a gente mais ou menos pincelou alguma coisinha. Os indígenas, que efetivamente são indígenas lá na comunidade deles, lá, sem nosso contato com a sociedade lá. E aquele grupo de indígenas que entendem que aquela criança que nasce com uma certa deficiência, eles podem matar. E nós não podemos fazer nada contra isso. Por quê? Porque é o cultural deles. Isso, estou falando dentro do Brasil. Mas é errado. Tem comunidades, tem grupos que vão lá proteger, pegam essas crianças e os indígenas vão atrás, porque eles entendem que essa criança é um mau presságio. Não, é permitido. Nós garantimos que eles exerçam essa liberdade, porque é essa liberdade de crença que eles têm. E está garantido isso na Constituição, está garantido em diversas leis, e a FUNAI atua nesse sentido e garante, olha, se essa é a forma, se nós estamos falando que nós vamos preservar eles culturalmente, nós temos que preservar 100%, eu não posso preservar naquilo que eu acho que é bacana, aquilo que eu acho feio eu não vou preservar. É cultural. Tem uma pergunta para o Fred, de uma ouvinte. É possível educar as crianças para respeitarem a diversidade, para respeitarem os homossexuais? Uma questão de educação? Totalmente possível, porque toda pessoa ela nasce numa cultura já imposta. Ela nasce e se desenvolve numa cultura que já existe antes dela, né? E se ela já vem desde pequeno com uma educação mais aberta, com uma informação maior e não tanto um prejuízo no sentido de ódio, de uma conduta danosa, assim, é possível que esse novo ser, essa criança, se desenvolva com uma mente mais aberta, no sentido de justamente de entender a diferença, entender de que todo mundo tem um comportamento diferente
e que o comportamento diferente dela não é sinônimo de que ela possa vir a agir com violência ou vir a agir com hostilidade no diferente, né? Que é diferente do diferente. Mais uma pergunta de um ouvinte: é possível criar uma comunidade em que as pessoas se respeitem nas diferenças? Bem complicada essa pergunta. Eu acredito que sim. A gente, como eu disse, né? A gente internaliza muito da nossa cultura, da nossa criação. Então, uma comunidade, tipo, quase seria meio utópica, perfeita, assim, eu não sei se seria exatamente possível, mas eu acredito que sim, que seria possível. Bacana, legal. Gente, olha, queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que é uma discussão muito pertinente, até pelos últimos acontecimentos que nós tivemos no mundo em relação à homofobia. É bom esclarecer para os nossos ouvintes por que da lei, por que não, por que ser contra, por que ser a favor. Quero agradecer mesmo de coração pela participação de todos vocês aqui no nosso programa. São 9h26. Você ouviu Café com a Comunidade.